E a pandemia foi o maior desafio. Eu cheguei a pensar de largar a odontologia. Ter a liberdade de poder estar com os filhos. No primeiro mês que nós botamos em prática, a gente cresceu 3, 4 vezes o que a gente era. Sou Carol Severo e estou em Petrolina. Sou Carlos Menezes, moro aqui em Petrolina. Eu sou enfermeira de formação e os meus grandes desafios quando entrei na clínica para trabalhar com Carlos Menezes, meu marido, meu esposo, meu amor, foi trabalhar com parceiro. E foi um desafio, tem sido um desafio maravilhoso, muito gostoso, a partir do momento que nós entendemos que no mesmo espaço nós poderíamos dividir as funções e cada um toma conta, cuidar da sua parte e conversarmos enquanto sócios. Conseguimos dividir a parte da empresa e a parte familiar. Olha, o maior desafio que eu tive eu tenho 25 anos de formado, né? E a pandemia foi o maior desafio. Até então, eu tinha um consultório onde eu trabalhava sozinho, mas que vivia bem, trabalhando muito, executando muito, misturando as contas, não sabia o que era de lucro ou o que era do meu salário como executor, mas a gente vivia direitinho, né? E quando veio a pandemia, como um bom dentista até então, eu não tinha provisionamento de recebíveis, eu não trabalhava com recebimentos, era cheque, eu era dinheiro, não se dividia, não usava boleto bancário, então a gente ficou numa situação muito difícil, principalmente quando nós passamos 60 dias com o consultório fechado e sem nenhum recebíveis. Eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida. Eu cheguei a duvidar. Nessa época da pandemia, eu cheguei a pensar de largar a odontologia, voltar para o interior, morar com meu pai, com minha esposa e mais 4 filhos. E foi, como eu falei, foi uma fase mais difícil da minha vida. Foi difícil. Tinha medo, tinha insegurança, mas eu não tinha o conhecimento que eu deveria ter para poder ir com os pés no chão, com estrutura para que desse certo. Então eu tinha medo, tinha insegurança, porém o que eu mais tinha era falta de conhecimento. Tá? Porque eu sempre fui muito corajoso, sempre fui muito ousado, mas a falta de conhecimento que realmente eu não sabia para onde ir. Foi um momento que foi bastante difícil porque eu saí do que era, para mim, estável, que é ser concursada, abraçar a profissão que eu escolhi e aceitar o convite de Carlos para trabalhar com ele na gestão das clínicas. E, embora tivesse um pouquinho do conhecimento de liderança e de gestão com a auditoria que fazia, trabalhar aqui com todo o conhecimento que eu adquiri nos cursos e estando próximo a ele, transmitindo tudo que ele sabe, eu acho que me deixou um pouco mais segura, porque eu tive essa pessoa que segurou na minha mão. Tinha medo, claro, tinha insegurança, mas eu tive o apoio, tive o suporte. A zona de conforto que eu vivia como implantodontista, aqui um dos poucos, em Petrolina e Juazeiro, no Vale de São Francisco, que era um dos poucos, operava bastante, mas volto a dizer, né, com a pandemia tudo se mostrou a realidade. E eu me senti desesperado, porque não tinha dinheiro nem para alimentar minha família, pra você ter uma ideia. A gente tirou o filho de escola, botamos casa de moradia à venda, então o desespero me fez sair da zona de conforto que já não tinha mais. A pandemia me tirou da zona de conforto, me jogou num buraco chamado desespero, e isso me fez, como eu disse há pouco, eu tenho coragem, tenho esperança, sou um cara muito esperançoso sempre, e me fez procurar caminhos. Graças a Deus eu encontrei o caminho, acho que o melhor caminho para quem está na odontologia, na área de saúde em geral. Tudo que ele vinha aprendendo no curso de gestão, o pouquinho que eu sabia e o interesse, então o desejo de contribuir, de colaborar, de participar, de ajudar, de fazer alguma coisa, me fez estudar o curso de gestão que ele começou a fazer. E acho que ele percebeu a necessidade, ouviu em mim um ponto de colaboração, de ajuda e me fez o convite para participar de tudo isso. No primeiro mês que a gente aplicou, o mês de junho e de julho foram meses que a gente estava com o consultório fechado e eu estudava aquele sucessodonto manhã, tarde, noite e madrugada, porque como eu estava no desespero, eu não tinha sono, estava ruim. E quando eu conheci o Ricardo, eu acreditei, acho que Deus botou a mão naquele momento, eu acreditei, e eu consumi de fato. E no primeiro mês que nós botamos em prática, a gente cresceu 3 vezes o que a gente era. Então, olha, eu disse, opa, é o caminho.
Aí no segundo mês, acho que eu já chamei Carol e disse, Carol, cara, o negócio é muito bom. Para o ramo de saúde, é espetacular. Está dando muito certo já agora. E eu não consegui implementar tudo ainda. E é isso que foi um crescimento contínuo, constante. E já batemos a meta em agosto de 2020. Ter a liberdade de poder estar com os filhos, ter a liberdade de poder estar junto a hora que a gente precisa, poder ver as nossas empresas caminharem sem a nossa presença o tempo todo. A gente não sai de perto das empresas, mas a gente pode se dar a liberdade de ficar um tempo, de acompanhá-las através dos sistemas e realizar os nossos sonhos pessoais, que incluem também viagens e muitas outras coisas. Hoje nós temos liberdade econômica, segurança econômica, liberdade geográfica. Você tem uma ideia, nós temos clínicas em 3 estados diferentes que a gente consegue acompanhar através dos KPIs. Isso foi o quê? Justamente o conhecimento sobre gestão. Então, o que é que eu não fazia antes? Eu centralizava. Era eu e eu. Hoje nós temos equipe. Eu já não atendo mais há praticamente 3 anos. Junto com o Carol, a gente só faz essa parte de gestão das nossas clínicas. Então, esse conhecimento sobre gestão, saber criar processos, saber treinar, contratar pessoas certas, treinar, montar uma filosofia na sua equipe, que você começa a ter um pouco de liberdade. A Carol falou muito bem aqui, a gente não larga nossas clínicas. Pelo contrário, a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Só que nós temos hoje a possibilidade de sair, ficar 15, 20 dias, mês fora, e a equipe está rodando, a clínica está rodando sem a gente, porque nós temos processos bem definidos. Nós aprendemos, através desse curso de gestão, nós conseguimos aprender a criar processos, criar uma cultura dentro da empresa, e ela anda sem a gente estar aqui, embora a gente goste muito de estar aqui dentro, é uma paixão que nós temos. Porém, nós temos clínicas em outros 2 estados e nós acompanhamos diariamente através de KPIs, sistema, acompanhamento, reuniões online, treinamentos também, enfim. Liberdade geográfica, a gente tem tempo de estar mais com a gente mesmo, se cuidar também, ter mais tempo, porque a correria antes, quando eu centralizava, era muito tempo de trabalho. Quase não sobrava tempo para nada. E era cansaço, cansaço, cansaço. Hoje, formando a equipe, delegando com pessoas corretas, devidamente treinadas, com processos bem definidos, tudo caminhou para um crescimento que nem nós, eu pelo menos, não imaginava chegar onde chegamos. Até então, antes, né, desse curso de gestão, desse acompanhamento, a gente faturava em torno de 40 mil por mês. Hoje, nossas unidades faturam mais ou menos 1,5 milhão por mês. Deixa de ser bunda mole. Segue, acredite, se jogue, seja humilde, saiba que você precisa de outras pessoas para caminhar mais longe. Um mastermind, que é o que nós vivemos, com consultores do nosso lado, pegando da nossa mão, distribuindo e trocando experiências, a gente caminha muito mais longe. Eu diria o seguinte: você é gigante. Você escolheu crescer todos os dias, com ajuda, com empurrão, e aí, estando junto das pessoas certas, como o Carlos disse perfeitamente, estando próximo às pessoas corretas, às pessoas certas, às pessoas que sentiram a sua dor, que sentem a sua dor, que querem crescer com você, que querem colaborar com você, você só sobe, você só cresce, só realiza os seus sonhos. Agora, a gente não pode cortar o caminho, passar por cima do caminho e partir. É seguir o processo. O empreendedor tem que ser mais empresário. E o que a The One traz é justamente isso.